começando aqui com o conceito de altimetria. Altimetria, né? Alto já vem de altura, altitude, metria vem de medição, medir, né? Então, altimetria é a parte da topografia que trata dos métodos e instrumentos empregados no estudo e na representação do relevo. Beleza? Então, a finalidade da altimetria é a representação do relevo. Beleza? Então, o estudo do relevo, como é que a gente faz isso, né? A gente vai explicar aqui depois, claro, a gente vai ver os métodos passo a passo como se faz. O estudo do relevo consiste na determinação das alturas ou cotas dos vários pontos que caracterizam as irregularidades do terreno, relacionadas a uma superfície de referência de nível, deste modo possibilitando a sua representação altimétrica. Então, o que são essas alturas ou cotas dos pontos aqui? A altura, todos entendem que é uma altura, mas uma cota. Eu acho que a definição de cota usada na topografia é um pouco diferente da definição de cota que o povo conhece de uma forma geral. Vocês fizeram um desenho técnico, e lá no desenho técnico vocês fizeram a cotagem de uma planta, por exemplo. Então, para a engenharia, de uma forma geral, cotagem significa representar uma medida ali na planta, certo? A medida de um comprimento qualquer ou um ângulo ali na planta. Na topografia, o termo cota está relacionado a uma altura, tá? Então, cota podemos considerar o sinônimo de uma altura. Por isso que eu coloquei aqui, alturas ou cotas de vários pontos. Então, como seria isso? Vou tentar fazer aqui um perfil aqui, ó. Então, vamos supor que vocês querem representar o relevo, né, de uma porção do terreno. Então, aqui nós temos o perfil desse relevo. Simplesmente vocês vão determinar posição e altura de pontos relacionados a uma superfície de referência de nível. Por exemplo, vamos jogar aqui, ó. Depois vai ter um outro slide que vai apresentar melhor. Mas eu já vou tentar representar aqui para vocês. Então, uma superfície de referência de nível, certo? Para fins topográficos, ela é plana. Por que eu falo para fins topográficos? Porque quando a área começa a ficar grande demais, teria influência da curvatura terrestre. Então, na topografia, como nós trabalhamos com áreas reduzidas, a interferência da curvatura terrestre, ela podemos desconsiderar aqui, que vai ser muito pequena. Tá? Bom, então, vamos supor, ó, o ponto mais alto desse morro aqui é importante a gente conhecer a sua altura. Então, a altura ela vai ser medida até a superfície de referência aqui embaixo. Como? Já vai ver, né, na sequência. Aí os pontos mais baixos também é importante aqui, ó. Certo? Então, toda vez que tiver uma variação no relevo, é interessante a gente medir a cota ou altura do ponto. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele vai dar uma variação brusca. Então, se a gente pegar esse canto aqui, a gente precisa pegar aqui embaixo também. E aí a gente consegue, né, representar o relevo vendo essas alturas. Aqui é plano, então não precisa pegar um ponto perto do outro, vai pegar um aqui no final. Estou dando um exemplo. Aqui onde tem uma parte curva, a gente pega pontos mais próximos um do outro. Certo? Então, a gente vai medindo posições de pontos, determinando as suas alturas em relação a uma superfície de referência. Depois
a gente, para efeito de cálculo, a gente lia os pontos aqui, como se fossem linhas retas, tá? Então, mas não vai representar fielmente como que é a curvatura. Ok? Mas quanto mais pontos a gente pegar, mais próximos entre si estiverem, mais trabalho a gente vai ter. Então o segredo aqui é dosar a quantidade de pontos necessários para serem medidos, para que a gente consiga representar o relevo de uma forma mais próxima possível à realidade. Essa é a ideia. Então aqui eu já fiz uma representação altimétrica que é o perfil. Quer falar do perfil lá, né? Depois eu vou mostrar novamente. Então aqui já é um exemplo de perfil do relevo. Certo? Então vamos seguir aqui. Algumas aplicações da altimetria. Então, obras de terraplenagem, projetos de redes de água e esgoto, certo? Importante que a água tem que escoar para a parte mais baixa, né? Então, o estudo altimétrico aqui é fundamental para que o projeto seja executado da forma correta. Projetos de estradas, planejamento urbano, transportes, entre outros. Vejam que todos essas aplicações que eu coloquei aqui são aplicações gerais da engenharia, né? Mas será que tem alguma aplicação mais específica aqui dentro da agronomia? Então, por exemplo, que eu já tinha comentado agora há pouco, plantio em curvas de nível, projetos de irrigação e drenagem, construção de estradas rurais, construção de canais e reservatórios de água, entre outros aí, tá? Coloquei os principais aqui. Beleza? Terraceamento também, eu tinha comentado, não coloquei aqui. Então, o conhecimento da altimetria é importante, né? Principalmente quando o terreno ele é muito acidentado. Certo? O maior problema que nós temos nessas situações é a erosão, né? Então a ideia de aplicar a altimetria da topografia aqui na agronomia é minimizar ao máximo o efeito da erosão. Vamos dar uma olhada nos principais conceitos envolvidos na altimetria. Alguns vocês já conhecem, né? Como a altitude, que vocês aprendem lá nas aulas de geografia. Então, o que é altitude? A altitude seria a altura do ponto, mas medida a partir do nível do mar. Na verdade, o nível médio dos mares para aquela região. Beleza? Então vamos ler ali, altimetria. A altitude, desculpe. É a distância medida ao longo da vertical. A vertical, então eu estou lá no ponto P. Vai ter uma linha vertical e a linha de prumo, que passa pelo ponto P e vai até o encontro com a superfície do nível médio dos mares. Aqui novamente eu estou simplificando para o plano, que o nível médio dos mares ele segue a curvatura do planeta, tá? Simplificando para o plano aqui. Medido ao longo da vertical entre um ponto localizado na superfície do terreno e o nível médio dos mares, prolongado sobre os continentes. Certo? Sendo este, né? Este é o nível médio dos mares. A superfície de referência para a altitude. Então, quando a gente falou em altitude, significa que é a altura medida a partir do nível médio dos mares. Mas como que eu vou medir aqui? Como que eu sei onde está passando aqui embaixo, né, o nível médio do mar? Na verdade, a gente vai vir por cima da superfície até chegar no ponto. Beleza? Os métodos utilizados
utilizados para isso a gente vai ver mais à frente. A ideia aqui é só vocês entenderem os conceitos. Professor, os comentaristas falam que o estádio fica localizado a 4.040 metros de altitude. Fala sobre o nível médio do mar, quando vai jogar lá na Bolívia, lá na... exatamente. É isso mesmo. Então, 4.000 e poucos metros é essa altura aqui, ó. Imagine, 4 quilômetros e pouco de altura lá. É coisa, né? Tranquilo? Da altitude, viemos para a cota. Então, agora vocês vão entender o conceito de cota na topografia. Então, cota de um ponto é a altura medida a partir de um plano de referência arbitrário. Certo? Então, para muitos trabalhos de topografia, a gente não precisa conhecer onde está o nível médio do mar. Se a altitude relacionada ao nível médio do mar não causar nenhuma interferência no nosso levantamento aqui, ou não for importante, relevante para isso, a gente pode definir um plano de referência arbitrário. Ele pode estar em qualquer altura aqui. Beleza? Então a cota é essa altura medida a partir de um plano de referência arbitrário. Porque para trazer a altura medida a partir do nível do mar até o local que a gente está trabalhando, não é uma coisa simples, tá? Apesar que hoje tem um método alternativo para isso que a gente vai falar mais adiante. Mas eu teria que vir medindo a partir de, ou a partir de uma estação maregráfica, que existem só muito poucas, ou a partir de um ponto que esteja demarcado no terreno onde se conhece a altitude, certo? Então, na verdade, para a maioria dos trabalhos de topografia, a gente não precisa do nível médio do mar. Então, a gente define um plano arbitrário. Da mesma forma que a gente definiu as coordenadas x, y lá de forma arbitrária, lembra? A gente escolheu um ponto lá, o E1 lá no trabalho prático de vocês, foi o ponto de partida. Para esse ponto, nós estabelecemos coordenada x igual a tanto, y igual a tanto. Aí, da mesma forma, se o ponto P for o ponto inicial, vocês vão dizer, o P, o X vale 1000, o Y vale 500 e a cota vale 100, por exemplo. Vocês estabelecem uma cota arbitrária para o ponto de partida. Aí vocês sabem que, a partir desse ponto, o plano de referência está 100 metros abaixo aqui. 100, 10, 50, isso daí é, como ele é arbitrário, tanto faz o valor que vocês escolham aí para colocar. Tranquilo? Então, a forma mais simples é definir um plano de referência arbitrário. Aí a gente vai ter uma cota arbitrária também. Tranquilo quanto ao conceito de cota? Muito bem. Seguindo aqui, temos o conceito de desnível. Então, desnível é a diferença de altura, né? Então, é a diferença de altura entre dois pontos, podendo ser positivo ou negativo, dependendo de qual dos pontos é tomado como referência. Então, o desnível é uma diferença de altura entre dois pontos quaisquer. Por exemplo, tem o ponto A e o ponto B. O ponto A tem uma cota X, o ponto B tem uma cota Y. Qual a diferença de altura? É a diferença entre as duas cotas. Beleza? Então, o desnível nós vamos representar pela sigla ΔH, variação da altura. Beleza? E o sinal do desnível, ele vai depender de qual dos pontos é tomado como referência. Como assim? Se a gente está subindo, o desnível é por convenção positivo. Se a gente está descendo, é negativo. Seguindo o mesmo padrão que a gente já tinha visto na topografia 1 lá, né? Por exemplo, a declinação magnética. O que mais que tinha lá? Aparecendo no ângulo vertical, né? Acima era positivo, abaixo negativo, desnível também. Então, se a gente está indo de A para B, o desnível é positivo.
Agora, se a gente está indo de B para A, o desnível é negativo. Beleza? Bem tranquilo, né? E o desnível, ele pode ser calculado pela diferença das duas cotas, se vocês conhecem as duas cotas. Então podemos colocar dessa forma: delta H de A até B vai ser igual a H do B menos H do A. Tá? É a mesma lógica lá do delta X e do delta Y. Se eu estou indo de A para B, o desnível é a cota do B menos a cota do A. Certo? E se eu não conheço a cota, como é que a gente faz? Então, nós temos duas formas de determinar o desnível aqui. Uma delas é quando nós já conhecemos a cota, é só calcular a diferença. Agora, quando a gente está iniciando o levantamento de campo, vamos supor que a gente está partindo do ponto A. O ponto A a gente arbitrou que a cota vale 100. A gente quer calcular a cota do B. Aí a gente vai ter que medir o desnível. Se a gente conhece a cota do A, medimos aqui, né, por um processo topográfico, o desnível de A até B. Aí é só somar a cota do A mais o desnível, vai resultar na cota do B. Só que a gente vai ver logo em seguida quando a gente entrar nos métodos de nivelamento. Beleza? A ideia aqui é entender o conceito de desnível, então, é a diferença de altura entre dois pontos. Beleza? Seguindo. Referência de nível. O que é uma referência de nível? Também chamada, conhecida pela sigla RN. Referência de nível é o ponto demarcado no terreno por meio de um marco de concreto, normalmente, onde se conhece a altitude em relação ao nível do mar. Então esse é um exemplo de uma referência de nível. Esse aqui é um marco com o modelo padrão oficial do IBGE. Então, se vocês encontrarem algo parecido com isso, vocês já vão saber que esse é o marco padrão IBGE. Ele tem o formato de tronco de pirâmide, certo? Para ter uma ideia do tamanho, essa largura aqui, dessa base aqui, tem entre 50 e 60 centímetros, tá? Fica um pouquinho maior do que essa figura aqui, o tamanho real dele. Beleza? Aí, sobre o marco, vai uma chapa. Essa chapa serve para demarcar o ponto e para identificar qual é o marco. Certo? Então existe uma rede de referências de nível, certo? Com milhares de pontos desse aí espalhados por todo o território brasileiro. Infelizmente a maioria já está destruída, porque o povo não cuida, né? Beleza? Então hoje é até difícil de encontrar um. Por exemplo, aqui na BR-280, para chegar até lá em São Francisco, tinha uma linha que a cada 2,5 km, 3 km existia um marco desse aqui. Hoje em dia a gente não encontrou mais nenhum. Nós queríamos encontrar um aqui próximo para a gente conseguir fazer uma medição e não conseguimos encontrar. Certo? E não vale a pena para o IBGE ficar repondo esses pontos, porque é muito caro. Beleza? Mas esse aqui então seria um marco que ele serve, né, como uma referência de altitude. Normalmente, cada cidade vai ter lá próximo da praça central, ou na própria praça central, vocês vão encontrar um marco parecido com esse aí, se não for destruído ainda. Diga. Ele tem localidade exata para ser construído? Não. Aí depende do planejamento, qual a finalidade de construir um marco desse primeiro. Certo? Nós temos a nossa rede de marcos interna no
campo, que são aqueles quadradinhos laranja que vocês veem por aí, né? É o modelo mais simples, menorzinho, que a gente está utilizando aqui no campus, que tem a mesma finalidade desse. Ter naquele ponto, além da altitude, as coordenadas planas também, x, y. Beleza? Então, a referência de nível, exclusivamente a finalidade dela é ter a coordenada altimétrica. Por que não tinha coordenada plana? Porque na época, isso daqui é coisa de meados do século XX. Só para você ter uma ideia, 60 anos atrás, por aí. Então não tinha tecnologia para determinar as coordenadas planas do mar. O pessoal determinava só a altitude então. Tá? Os mais modernos, o pessoal determina coordenadas geográficas, por exemplo, latitude e longitude, e também a altitude. Beleza? Então, função da referência de nível é demarcar um ponto confiável com o valor da altitude a partir do nível médio do mar. Certo? Ô, professor, Diga. pode voltar o slide rapidinho só para pegar a forma. Delta H de A até B igual a H do B menos H do A. HB menos H. Depois vai estar disponível para vocês lá o slide. Beleza? Algum questionamento? Algum comentário? Não? Muito bem. Vamos seguir então. Aqui só para você entender. Não é porque eu estou mostrando aqui que cada medição topográfica, cada levantamento, vocês precisam ter um marco desse. Isso aqui é numa situação específica que vocês precisam da altitude precisa a partir do nível médio do mar. Aí a gente precisa partir o levantamento de um marco desse próximo da área que a gente está trabalhando. A ideia era sempre ter um marco nas proximidades. Porém, muitos foram destruídos e às vezes é difícil. O mais próximo que nós temos aqui do campus está lá em Joinville. Só para vocês terem uma ideia. E nem sei se ele ainda existe, porque ele estava bem naquele trevo, não sei quem conhece lá, aquele trevo que tem na frente do Angelone, eu acho, ali perto da rodoviária. Eles fizeram aquela obra ali e na obra eles destruíram o mar. Então ele não existe mais, na verdade. Até tem que passar lá para ver se realmente eles destruíram. Mas eu tinha passado um tempo lá quando estava no meio da obra e eu não enxerguei mais. Então isso acontece também, né? Então normalmente numa praça, num trevo onde tem espaço ali, fácil acesso, o pessoal está lá nos marcos. Tem outro desse na frente da biblioteca pública lá em Joinville. Tá? Se é que alguém estiver passando por lá, pode tentar procurar. Muito bem, seguindo aqui, pessoal. Outro conceito importante aqui na altimetria é o conceito de declividade. Já ouviram falar desse termo, né? O que é a declividade? Declividade está relacionada à inclinação do terreno. Quanto ele está inclinado? Se for plano, declividade é zero. Quanto mais inclinado, maior a declividade. Certo? A declividade poderia ser medido em graus aqui, né? Só que na engenharia, de uma forma geral, o pessoal prefere trabalhar com a declividade em porcentagem de inclinação de rampa. Certo? Então vamos ler ali, ó. Declividade ou inclinação do terreno é definida pela razão entre a diferença de nível, então o tamanho de A até B. Aqui está o ΔH, diferença de nível, o desnível, né? Então diferença de nível, sinônimo de desnível. Tá? E a distância horizontal. A distância horizontal está aqui embaixo. Vai formar um triângulo retângulo. Beleza?
Então, conhecendo a distância horizontal e o desnível, vocês podem calcular o ângulo de inclinação, por exemplo. Só resolver o triângulo retângulo. Porém, na engenharia é mais usual, ao invés do ângulo, a declividade em porcentagem. Certo? Então, para calcular a declividade, tem a fórmula aqui, ó. É só pegar o ΔH, o desnível, dividir pela distância horizontal e multiplicar por 100. Então, por exemplo, se a distância horizontal for 100 metros, vamos fazer para simplificar o cálculo aqui, 100 metros, e o desnível for de 10 metros, a declividade é de 10%. 10%. Beleza? Dá para raciocinar dessa forma. Se a distância é 100 metros e o desnível for 5 metros, declividade de 5%. Então, na verdade, o resultado da declividade, na prática, é quanto sobe ou desce a cada 100 metros. Se for uma declividade de 5%, a cada 100 metros está subindo ou descendo 5 metros. Declividade de 2%, a cada 100 metros está subindo 2 ou descendo 2. Então fica mais fácil de entender dessa forma, né? Até para mentalizar isso ali numa obra, ou vocês aqui num projeto de irrigação por gravidade. Onde a água, se não vão usar bomba, a água vai descer, né? Por gravidade. Então, conhecer a declividade é importante. Depois vocês vão ver isso lá no professor de irrigação. Vai existir uma declividade mínima ou declividade ideal, para que a água expõe com certa velocidade ali e tal, e tudo isso vai estar envolvido. Beleza? Aqui na topografia é vocês entenderem o conceito, né? Aprender a calcular a declividade, e isso pode ser usado num projeto de uma estrada, por exemplo. Eu vou construir uma estrada rural, vocês têm atribuição para isso, né? Estradas rurais. Embora o pessoal faça estradas sem projeto nenhum normalmente, né? Pega a máquina e vai abrindo. O correto era ter um projeto. Aí no projeto, vocês vão ter que seguir as normas ali, né? No projeto de estradas vai existir uma declividade máxima para cada tipo de veículo que vai trafegar. Não lembro de cabeça agora, né? Mas aí vocês podem, né, calcular ali, projetar a estrada de uma forma que a declividade não ultrapasse o máximo, senão os veículos comuns, por exemplo, não conseguem subir. Só os veículos traçados 4x4, por exemplo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Além de outros fatores, como o tipo de material que vocês vão usar, quanto maior a declividade, maior o efeito da erosão, então tem um monte de problema relacionado aqui, né? Só para entender a declividade. Assim como o desnível, a declividade tem sinal também. Então, como assim? Coloquei aqui as duas figuras. Se está subindo a declividade positiva, se está descendo a declividade negativa. Ela segue o mesmo sinal do desnível, né? Se o desnível é positivo, declividade positiva. Se o desnível é negativo, declividade negativa. É bem lógico isso, né? Não faria sentido inverter isso aqui. Certo? Tranquilo? Então, com isso a gente viu os principais conceitos aí, né? Altitude, cota, desnível, declividade. São os principais conceitos envolvidos aqui na altimetria. Agora, como determinar esses valores, que são os métodos topográficos que a gente vai ver ao longo da disciplina. Beleza? Posso passar aqui? Agora, sobre a representação do relevo. Então vamos dar uma passada rápida nas formas de representação do relevo. Alguém, antes de mostrar aqui, vamos ver se alguém conhece uma forma de representar o relevo. Representar é representar no mapa, na planta. Por cor, né? Por cor. As linhas, Como? Por traço. Traço? Quantidade de traço. As linhas, né? As curvas de nível. Por cor de nível, por variação de cor. Alguma outra forma. Coloquei aqui no quadro uma, né? Isso
aqui é o perfil do relevo. Vamos ver aqui, ó. Vou passar aqui eu coloquei algumas figuras para representar algumas formas de mostrar para vocês algumas formas de representação do relevo. Então hoje, com tecnologia, 3D e tudo mais, a gente pode fazer uma representação tridimensional também, mas algumas formas aqui, a mais tradicional está aqui, ó. São as curvas de nível. Para a questão de projetos, é a mais utilizada, tá? É a que o pessoal já está acostumado, é a mais fácil, talvez, de interpretar, porque nós temos as medidas. Essa aqui, toda bonita aqui, colorida, com esse. E onde é que está a medida? Tem alguma medida aqui? Não, isso aqui é só uma coisa visual. Aqui nós temos informações, porque é uma planta, então nós temos distâncias, comprimentos no plano, em escala, e as curvas vão representar a variação do relevo. Está meio ruim, né? A qualidade da imagem, depois você vai ver outras melhores. Outra forma que está aqui, no cantinho esquerdo inferior, é a representação por vetores, onde esses vetores estão apontando para o lado que desce. Certo? Isso aqui para fazer análise de drenagem é interessante. Se chover aqui, a água vai descer seguindo essas setinhas aqui, ó. Então, quanto maior a seta, maior é a inclinação. Quanto menor a seta, mais plano. Certo? E para o lado que a seta está apontando é para onde a água vai descer. Beleza? Então, para o estudo de impacto aqui, né, questão de erosão e tudo mais, é interessante esse tipo de representação. Outra representação que a gente via lá nos mapas, lá na escola, é o relevo sombreado. Aqui tem um sombreamento, isso aqui é uma representação plana, tá? Mas pela variação da tonalidade de cinza aqui e tal, a gente tem uma ideia do relevo. Só para vocês terem uma noção, essas 4 representações é da mesma área. É a mesma área representada de 4 formas diferentes. Então, ó, aqui dá para ter uma noção. Aqui, ó, tem um ponto mais elevado, que as curvas de nível estão mais próximas aqui circulando. Esse ponto mais elevado está aqui, ó. Esse outro está aqui. E a variação na tonalidade dá uma ideia da variação do relevo. Certo? Aqui, ó, no 3D é a mesma área também, que seria uma representação em 3D, que pode gerar usando um software. Então é a mesma área que está representada aqui, ó. Só que tem uma rotação, deixa eu ver, isso está rotacionado de alguma forma. Ah, ele está ao contrário. Esses 2 pontos aqui são esses 2 embaixo aqui, ó. Ele está girado. Certo? Então, mas esses 2 pontos coincidem com aqueles 2 mais altos lá. Então aqui ele tem uma noção da variação do relevo. Porque está em 3D. Além do 3D, a gente tem a variação de cor, que vai ajudar a interpretar, né? Se fosse uma cor só, a gente não ia enxergar essa diferença. Então vamos ver, né, os principais, como que a gente tecnicamente chama, né, as principais formas de representação. Vamos começar pela mais simples, que é a representação por pontos cotados. Então o que é um ponto cotado? É um ponto onde nós conhecemos a sua cota, a sua altura. Nós conhecemos a sua altura. Então essa figura aí, ela é um recorte de uma planta topográfica. Então
uma planta topográfica, onde nós temos alguns elementos aqui que são bem fáceis de identificar, por exemplo, as árvores, ó. Representação das árvores aqui. Aqui, representação de uma edificação. Aqui outra, certo? As ruas, ó, aqui tem uma rua passando aqui, a rua vem para cá, aqui passa outra, aqui tem uma entrada aqui, beleza? Então nós temos basicamente a representação das ruas, das edificações, das árvores. Daí tem um ponto preto aqui que eu não consigo identificar o que é, porque ficou ruim aqui na escala. Mas nós temos os pontos cotados, certo? São esses pontos aqui, ó, que tem a representação de um ponto e ao lado dele um número. Esse número pode ser a cota ou a altitude. Na verdade temos 3 aqui, 4, tem outro aqui, ó. Aqui tem outro. Então quando a gente tem a representação de um ponto e do lado um númerozinho lá numa planta ou no mapa, normalmente nos mapas topográficos, nas cartas topográficas, a gente tem alguns. São os pontos cotados. Naquele ponto tem aquela cota ou altitude, tá? Pode ser a cota ou a altitude. Aí, pelo valor ser alto, eu acredito que seja a altitude, né? Tenho quase certeza. Além disso, nós temos algumas linhas aqui. Essas linhas são as curvas de nível. Aqui não ficou legal porque a cor está meio próxima, né? Mas ela dá para ver que está um pouco mais clara. Aqui é um marronzinho, ó. E ó, as ruas estão em preto. São as curvas de nível que representam o relevo. Algumas curvas estão cotadas aqui, ó. Por exemplo, 905. Significa que toda essa linha aqui tem a cota de 905. Essa aqui 900. Toda essa curva aqui tem a altura de 900 metros. Então significa que daqui até aqui subiu 5 metros. E com alguns pontos cotados. Os pontos cotados normalmente eles são usados para representar algum ponto de interesse. Por exemplo, aqui onde está o ponto mais alto. O ponto mais alto aqui dessa porção do terreno aqui, a gente pode representar por um ponto cotado, assim como o ponto mais baixo. E colocar o valor da cota. Isso ajuda na interpretação do relevo. Saber quanto vale o ponto mais alto, quanto vale o ponto mais baixo. Cruzamento de ruas, como é o exemplo desse aqui, ó. Tem uma rua aqui, outra aqui, bem no meio. Né? Se a finalidade da planta for para projeto, estudo, alguma coisa viária, é importante conhecer também. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nas características aqui, ó. Ponto cotado é a forma mais simples de representação do relevo, que é só um ponto. É um ponto com o valor da cota e mais nada, só tem que saber onde ele está, né? Normalmente são utilizados para representar os principais acidentes, foi o que eu falei agora há pouco, né? Como cruzamento de vias, picos de morro, fundo de vale, depressão, etc. E qualquer outro ponto que seja interessante, dependendo da finalidade daquela planta, representar a cota. A densificação de pontos cotados distribuídos pelo terreno representa a sua superfície e constitui o elemento básico para o traçado de curvas de nível por meio do método de interpolação. Na verdade, os pontos cotados, quando a gente vai desenhar a planta, a gente pode representar alguns principais e colocar a sua cota. Mas para a gente definir o relevo, a gente precisa conhecer uma rede de pontos cotados, vamos chamar assim, vários pontos cotados próximos um do outro, como aqui, ó. Cada pontinho desse é um ponto cotado, e nós conhecemos a sua cota. A gente só consegue traçar o perfil do relevo aqui, se nós conhecemos a cota de todos esses pontos aqui, certo? Assim como para traçar curvas de nível. Para a gente chegar lá na representação de curvas de nível, a gente vai precisar de conhecer uma rede de pontos cotados sobre a superfície do terreno. Beleza? Então é o elemento básico
da altimetria, é o ponto cotado. Ok? Aí, seguindo, perfil do terreno. É o desenho que eu fiz aqui, né? Nós vamos colocar aqui em 3D aqui, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos aqui, ó. Aqui nós temos a variação do relevo. O perfil, ele é traçado sobre um plano vertical. A gente faz um corte aqui no terreno. Um plano vertical aqui. Imaginário, é claro, né? Passando pelo terreno. Ninguém vai construir um muro aqui, né? E onde esse plano corta a superfície do terreno é exatamente onde a gente vai traçar o perfil. Então o perfil a gente representa por meio do gráfico, que é a forma mais adequada, né? O que muda normalmente é que a gente dá uma exagerada na altura do perfil para ficar mais fácil de visualizar, certo? Então, por exemplo, tem uma escala no eixo X, que é o comprimento horizontal plano aqui, seria aqui embaixo, né, esse comprimento todo, e a cota ou altitude está representada no eixo Y do gráfico. A gente pode dar uma exagerada, aqui a gente chama de exagero vertical, você vai ver isso aqui, quando a gente aumenta essa amplitude para conseguir visualizar, porque às vezes o terreno é tão plano que o perfil ficaria quase que uma reta. Então, para a gente conseguir interpretar isso, a gente dá uma exagerada nesse eixo aqui, beleza? Então, isso seria o perfil do relevo. A gente pode fazer vários perfis paralelos para definir a superfície também, é uma forma. Ou ter um perfil principal no sentido do comprimento, no sentido longitudinal, e outros perfis perpendiculares aqui que vão cortando o terreno. E com isso a gente consegue também representar todo o terreno por meio dos perfis. Beleza? Então, como eu falei ali, seguindo o exagero vertical, então é o emprego de uma escala maior no eixo Y. Então, por exemplo, agora eu coloquei as escalas aqui, ó. Estou representando o relevo. A escala no eixo X aqui, 1 para 500. Então aqui tem 0, 20, 40, 60 metros, por exemplo. E a escala do eixo Y, 10 vezes maior. Foi então 1 para 50. Lembrando que é inverso aqui, né? A escala 1 para 500 ela é 10 vezes menor que a escala 1 para 50. Então aqui, ó, cada linha dessa vale 1 metro aqui, ó. 96, 97, 98, 99. Então toda essa variação aqui, ó, está dando um pouco mais de 1,5 metro. Enquanto aqui tem 60 metros. Então, a gente exagerou aqui. Se fosse fazer na mesma escala, ia ficar uma linhazinha quase que na horizontal aqui, né? Beleza? Então essa é a ideia. O exagero não necessariamente precisa ser de 10 vezes, como foi aqui. Pode ser de 2, de 3, de 5, de 8, conforme for necessário. Dependendo, poderia ter coisa ao contrário. Se aumentar, não é algo ao contrário. Então, inclinado. Se for muito inclinado, pode ser. Se for tanto inclinado, né, vai pegar um peral, uma serra aí, por exemplo, que é quase vertical. Daí sim, tem essa possibilidade também. Então, tudo vai depender da necessidade ali, né? A finalidade desse perfil. Tranquilo? Muito bem. Seguindo, vamos para as curvas de nível. Eu só estou passando aqui rapidamente, né? Depois a gente vai aprender a fazer cada uma dessas representações aí. Curvas de nível. Então, como eu já tinha falado agora há pouco, né? É a forma mais tradicional de representação do relevo. Então, elas podem ser definidas como linhas que unem pontos com a mesma cota ou altitude.
Definição mais simples para curva de nível. Então aqui nós temos dois exemplos aqui, ó. Figura A e B. Então a ideia das curvas de nível seria rebater o relevo no plano. Na verdade o plano para baixo aqui ele jogou para cima aqui na figura, né? Então se a gente está olhando de cima, sem ter a noção do relevo, a gente simplificaria para uma representação plana, dessa forma aí. Beleza? Então aqui o que a gente consegue notar nas curvas de nível? Então, primeiro, o conceito, né? São linhas que unem pontos com a mesma cota ou mesma altitude. Vamos começar pelo B, que fica mais fácil de visualizar. Olha o leito do rio aqui, ó. Não sei dizer se ele é plano, mas ó, essa primeira curva de nível aqui, ó, acima do leito do rio, ela vem, dá a volta aqui e segue aqui, ó. É uma linha que se a gente caminhar em cima dela, a gente vai estar caminhando no plano, sem ter variação de altura, tá? Então nós temos várias aqui, ó. Então vejam aqui, ó. Aqui que nós temos como se fosse um paredão aqui, né? Na beira do rio, as curvas ficam muito próximas umas das outras aqui, ó. Aqui onde fica mais plano, elas ficam mais afastadas. Certo? Então, para quem está acostumado a trabalhar com curva de nível, a pessoa olha isso aqui, nem precisa disso aqui. A pessoa olha isso aqui e já enxerga o relevo. Certo? Automaticamente. Só pela disposição e pela variação entre as curvas ali, né? Se estão mais próximas, mais afastadas. A gente consegue até identificar onde é mais alto, onde é mais baixo, dependendo. Para isso a gente precisa ter alguns da informação das cotas ali para ajudar. Mas enfim, ó. Pegando aqui, ó. Aqui a gente tem algumas curvas de nível que elas são concêntricas aqui, ó. Então toda vez que tem um morro, vai ter curvas de nível circulando esse morro, certo? Acontece nos dois aqui, ó. Então dois morros aqui representados, beleza? Aqui o rio está aqui, ó. Daí ele sobe, tem um morrinho para cá, ó. E aqui vem para esse lado aqui. Beleza? Então, vamos colocar uma outra figura para ajudar a interpretar as curvas de nível. Aqui. Como se nós tivéssemos planos cortando o relevo, planos paralelos e equidistantes também. Então, para a representação de curvas de nível, a gente tem que considerar como se tivéssemos planos paralelos e equidistantes entre si, cortando o relevo. Então, aqui, por exemplo, temos um morro aqui, ó. Aqui é só uma questão de exemplo, né? Aqui é uma montanha que tem até neve no topo, mas a variação só de 60 metros. Então, é só uma questão figurativa aqui. Então, nível 0, normalmente o nível 0 é o nível do mar. Quando a gente trata de altitude, ele é o nível do mar. Quando é cota, vai ser a altura daquele plano arbitrário que nós vimos ali. Plano de 20, 40, 60 metros. Então, ó, aqui em cima nós temos a representação, ó, curva de nível 0, curva de nível 20, 40 e 60. Então, toda a curva de nível ela é fechada, certo? Se a curva de nível sair daqui, ó, ela vai dar toda uma volta e vai fechar aqui de novo. Depois vai ter outra que vai passar aqui e vai fechar também. Vai ter outra aqui, certo? Aqui, ó. Então tudo vai depender da variação do relevo. Então toda a curva de nível ela vai ser fechada, mas às vezes a curva de nível ela começa, por exemplo, começa aqui e termina aqui.
Sim, porque o nosso papel acabou aqui, né? Mas o terreno continua para lá, ela vai dar toda uma volta fora e vai fechar aqui. Certo? Vamos ver o perfil disso aqui, ó, como é que ficaria. Uma outra figura parecida. Professor, Diga. eu desliguei o ar-condicionado, se o senhor quiser deixar a porta aberta. Ah, tá bom. Não vai parar de bater, né? Tem que botar uma mola ali. Não vou botar. Então, seguindo, aqui nós temos a representação das curvas de nível e o perfil aqui em cima. Então, se a gente tem esse morro aqui, ó, com a variação de 100 até 200 e poucos metros, ó, nós temos aqui as curvas de nível que estão circulando no morro. Então, toda vez que vocês enxergarem algo parecido com isso aqui, é porque tem um morro ou uma depressão. Pode ser tanto para cima quanto para baixo também. Para a gente saber se está subindo ou descendo, a gente vai ter que analisar a cotagem, aqui a gente chama de cotagem agora das curvas de nível, ou a numeração das curvas de nível. Se essa é de 100, essa é de 120, 140, quer dizer que está subindo para cá, né? Até chegar em 200. Daí aqui no meio seria o topo, provavelmente seria representado por um ponto cotado. Aqui não está aparecendo, mas a sugestão é colocar um ponto cotado sempre onde é o ponto mais alto. Desde que ele seja medido também, né? Beleza? Então aí deu para entender como funcionam as curvas de nível, né? São planos paralelos e equidistantes cortando o relevo. Onde o plano corta o relevo é onde está passando a curva de nível. Outra figura aqui, ó. Coloquei várias figuras para que fique bem claro. Aqui a gente já tem a combinação de representação por curva de nível e variação de cor. Alguém tinha comentado da cor ali, né? Isso é muito usado também para facilitar a interpretação. Começou do mais clarinho, vai escurecendo, do amarelinho, quase branco aqui até chegar no vermelho, laranja aqui, não sei. Significa que está subindo. Beleza? Então, essa aqui é a representação dessa montanha aqui, por exemplo. Aqui a gente ainda tem a representação dos rios, ó, esse rio aqui. Aqui tem o rio descendo a montanha, ó, aqui. O outro lado não aparece, mas tem outro para lá, outro para cá. Esse morrinho pequeno que está aqui do lado está aqui, ó, a representação dele. Então as curvas que vão aqui, ó, 20, 40 até chegar a 160 metros. E tem uma estrada e uma ponte, ó. Estrada que é a representação de ponte. Beleza? Então, aí a gente viu a representação, alguns exemplos de representação por curvas de nível. Depois, como chegar nesse traçado, a gente vai aprender aqui na disciplina. Ok? Seguindo, daí além das curvas de nível, alguém comentou que o relevo pode ser representado por cores. Então, o termo correto para essa metodologia é a representação por cores ipsométricas. Beleza? Então são outras formas de representação do relevo. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse mapa aqui. Certo? Aqui temos o estado do Rio Grande do Sul, representado por cores ipsométricas. Essas são as representações que normalmente tem nos livros de geografia lá da escola, né? Então, isso facilita a interpretação do relevo, quando a gente quer ter uma ideia geral do relevo, não tão detalhada em valores métricos como as curvas de nível.
Imagina se fosse representar por curva de nível aqui, né? Acho que a forma mais correta seria essa aí, por cores ipsométricas. Então, a escala de cor, normalmente ela vai da mais fria até a mais quente. Certo? Então, aqui começou no verde, verde escuro. Daí ele foi ficando verde mais clarinho, até chegar no amarelo. Daí foi passando do amarelo para o laranja para o vermelho, e o vermelho foi ficando marrom. Então tem toda a variação de altura. E aqui, né, a gente coloca uma legenda. Então, verde escuro, altitude de 0 a 90, aqui ó. Verde um pouquinho acima, de 90 a 180, e assim vai. Até chegar aqui acima dos 990, a parte marrom. Certo? Então o estado do Sul não é tão alto igual Santa Catarina, né? Só a parte aqui da Serra Gaúcha, que chega só a passar dos 1000, vai ser só nessa parte marrom aqui. Beleza? Daí, para complementar uma escala gráfica aqui, para saber, ó, 40, 80, tantos quilômetros aqui, né? De 20 em 20, de 40 a 40 quilômetros aqui, para ter uma ideia. Beleza? Seguindo o estado de Santa Catarina agora, com uma escala com menos cores aqui do que no anterior, que tinha mais divisões aqui, né? Aqui nós temos a cada 200 metros alteração na cor, também indo da mais fria a mais quente, entre aspas, né? Só que não sei se o marrom em cor quente é o vermelho, né? O marrom, mas enfim, aqui não passou pelo vermelho, ó. Então uma outra opção, saiu do verde, amarelo, laranja, daí já foi indo para o marrom e foi escurecendo. Mas a ideia é que a gente bata o olho e consiga já interpretar isso de cara e entender o relevo. Então a parte litorânea, só que está verdinho aqui, ó. Entre 0 e 200, daí amarelo 0 e 200 a 400, laranja 400 esse laranja mais claro, né? 400 a 600, não? Tá difícil. Aqui de perto fica embaçado aqui. Ele já pulou para 800, né? 0, 200, 600 aqui? Acho que é 400. Ou 400? Aqui ele deu 800. Então ele pulou aqui, né? Dobrou. 800, 1200, 1400. Isso acho que foi feito dessa forma por conta da própria variação do relevo do estado. Mas a parte que neva é a parte mais alta aqui, ó, na Serra Catarinense. Às vezes nessa região aqui também que é alta. São os pontos mais altos do estado. Beleza? Então também a ideia aqui é fazer com que seja mais fácil de interpretar por conta das cores. Beleza? Seguindo, outra forma é o relevo sombreado. Relevo sombreado já é mais difícil, né, de se fazer pensando à mão, né? Mas hoje tem software que resolve isso. Mas antigamente o pessoal fazia isso tudo na mão. O cara tinha que ser um artista para fazer isso aí, né? Então é uma técnica onde a gente faz, né, um efeito de sombreamento aqui e variação na tonalidade, e com isso a gente consegue enxergar o relevo. Para ter uma boa ideia aqui, né? Parte mais plana fica mais lisa, parte mais acidentada tem toda essa variação aqui, né? Então aqui dá para ter uma ideia que essas partes mais lisas aqui são mais altas também, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. Está mais alto. Aqui provavelmente tem um rio, ó. É bem no fundo do vale aqui, ó.
é uma das formas. Relevo sombreado. Beleza? Podemos combinar formas também. Assim como a gente tinha visto lá, curva de nível com variação de cor. Aqui está em tom de cinza, né? Relevo sombreado só em tom de cinza. Mas a gente pode fazer a combinação, por exemplo, com cores hipossométricas e relevo sombreado. Aí ficaria dessa forma. Se fosse só as cores, a parte verde aqui seria um verde liso. A gente não teria noção da variação do relevo que ocorre nesse intervalo de altitude aqui, do verde. Mas com o sombreamento combinado, a gente tem uma visão bem mais realista do relevo, certo? Então, aí a parte mais escura onde passa o rio, ó, aqui, depois vai para o verdinho, amarelo, laranja, vai para o laranja mais escuro, onde nós temos as montanhas, e o sombreamento dá uma noção. O sombreamento, esqueci de falar, como que é feito isso aqui? Considera-se que o sol está numa determinada posição, por exemplo, 3 da tarde. E daí 3 da tarde o sol está mais para cá e a sombra vai fazer para esse lado. É o que acontece aqui, ó. Pode ver, a sombra está para cá, ó, na montanha. Então a sombra está, quer dizer que o sol está vindo daqui e está pegando a sombra para cá. É uma técnica que existe de fazer. Agora eu não sei como é que o pessoal fazia isso a mão livre antigamente. E fazia. No software a gente aperta um botão e ele faz isso aí pra gente, né? Então fica bem mais fácil. Beleza? E essa combinação dá até uma ideia de 3D, né? Mesmo estando no plano aqui, a vista, uma vista em planta, né? Mas dá uma ideia de 3D. E a gente pode aumentar, né? Fazer um exagero vertical também nesse tipo de representação. Por exemplo, aqui, ó. Esse mapa do Brasil que saiu alguns anos atrás, ele está com um super exagero vertical, que a sombra vai parar aqui, ó. Tá vendo? Então, parece que está em 3D olhando isso aqui, né? Mas é uma representação plana. Só pelo efeito do sombreamento e da variação de cores. Beleza? E falando em 3D, aqui é só um efeito 3D, mas a representação é plana. Nós podemos ter representações em 3D, como é o caso desse exemplo aqui, ó. Então a gente consegue dar uma inclinada, né, no terreno, como se a gente estivesse olhando de cima de um avião, né? Como se fosse assim. E aí a gente tem essas representações que, né, para o lado técnico, seria para ter um auxílio de entender como é o relevo. A gente não consegue extrair informações métricas daqui, somente da planta com curva de nível, tá? Mas a ideia desse tipo de representação é justamente para a gente ter uma visão, né, mais realista de como é a variação do relevo. Então aqui nós temos também a combinação sombreamento, cores hipossométricas e o efeito 3D pela inclinação da representação. Isso aqui é tudo gerado por softwares específicos, tá? Que geram essas representações 3D. Inclusive alguns possibilitam tirar a medida ali, só vai lá com o mouse e escolhe os pontos ali, ele mostra qual é a altura, consegue extrair medidas. Beleza? Alguma pergunta? Então, com isso, a gente só deu uma introdução à disciplina, certo? Vocês têm uma ideia da parte de altimetria, o que a gente pode gerar. E agora,
nós já vamos seguir então o conteúdo para que eles tenham mais tempo para as práticas. Obrigado. Vocês têm aula depois, né? Teriam? Ah, vai mais. É a aula de férias. Coisa boa, hein? Bom, nós temos ainda mais uma hora. Não sei se vocês. Hoje? Sim, a nossa aula vai até as 4. Sim. Até às 16 horas. E daí a Monzani vai até às 18h30, eu acho. Negócio Não, assim. até às 18. Até às 18? E 10 hoje. É isso. Ah, tá. Ah, é que são 2 aulas, não é? E daí o intervalo, teoricamente, seria depois das 16, tá? É. Se quiserem dar uma paradinha agora, daí depois a gente faz mais uns minutos e encerramos. 1 hora de intervalo, tio? É 15 minutos, né? Pode ser? Vai tomar uma água ali e tal. Beleza. Tá bom, vou botar no áudio. O vídeo solo de Manaus. Dona Nádia desgraçadinha que foi passear com o cachorro. Cadê a pausa? Muito bem. Então vamos dar continuidade, aproveitando que sobrou um tempinho. Vamos iniciar o método de nivelamento geométrico, que é o mais simples da topografia. Quer dizer, o mais simples é com mangueira, esse tipo de coisa, né? E também dá para ser utilizado. Entendeu? Muito bem. Então, Então, os processos de nivelamento na topografia são os processos, né, de medição de campo específicos para determinar variações de nível, né, para determinar cotas de pontos. O nivelamento geométrico é um deles. Então, como eu coloquei aqui, que essa determinação de desníveis consiste numa das atividades fundamentais da topografia, né, porque é a partir dos processos de nivelamento que se obtém as cotas ou altitudes dos pontos que caracterizam o relevo, possibilitando assim a sua representação altimétrica. Então, o que a gente faz na prática em campo é determinar cotas ou altitudes de pontos espalhados pela superfície do terreno. Baseado na posição plana e na altura desses pontos, a gente consegue fazer as várias formas de representação do relevo, né? Seja a curva de nível ou qualquer uma das outras formas de representação. Então nós vamos ver aqui na sequência os principais métodos de nivelamento empregados na topografia. Vamos dar ênfase para o nivelamento geométrico e o nivelamento trigonométrico, pois são os mais utilizados na prática da topografia. Beleza? Muito bem. Então, iniciando pelo nivelamento geométrico, como eu falei, é o mais simples deles. Então, é um dos métodos mais utilizados. Ele consiste, né, já vou colocar algumas figuras que vocês vão entender como funciona o equipamento. Consiste na realização de pontarias horizontais sobre uma régua, que é chamada de mira na topografia, que fica posicionada na vertical, certo? E o equipamento que nós utilizamos para realizar essas pontarias é chamado de nível topográfico. Então, esse aqui
seria um nível topográfico. Certo? Então, ele é um instrumento que permite definir com precisão um plano horizontal ortogonal à vertical, definida pelo eixo principal do equipamento. Então, quem fez, esqueci o nome agora, agropecuária aqui, trabalhou, né, com esse tipo de equipamento. Quem fez o técnico agropecuário. Certo? Isso aqui é um nível topográfico. Ele é um equipamento bem mais simples que o teodolito. Se vocês olharem aqui, ele é menorzinho, o formato é diferente, mas a base aqui, a única coisa que é igual é a base nivelante, certo? Daqui para cima muda. Por que ele é diferente? Porque ele só tem um movimento horizontal. Então a luneta dele, a partir do momento que a gente nivela, a luneta dele sempre vai estar na horizontal. Ela não tem esse movimento articulado para cima e para baixo, igual a luneta do teodolito. Certo? Então é isso que caracteriza o nível. Então a pontaria dele sempre vai estar no nível. Essa é a ideia. Certo? A gente faz uma pontaria sempre no nível, aí a gente consegue determinar a altura de vários pontos. É assim que funciona. Beleza? Então o eixo principal, vamos colocar a próxima figura, vocês vão entender melhor aqui, ó. Lembrar lá da topografia 1, né? O eixo principal é o mesmo do teodolito, aquele eixo vertical. Aqui, ó. Então o sistema de eixos do nível seriam esses aqui, ó. 3 eixos, sendo que 2 deles, na teoria, são paralelos entre si. Então nós temos aqui o eixo vertical ou o eixo principal. Depois que a gente nivela o equipamento, faz a calagem, esse eixo vai estar na vertical. Esse é o eixo principal do equipamento, representado ali pelo eixo Z, Z'. Eixo principal, então, que vai estar na vertical. Aí nós temos esse eixo, que é o eixo O até o O' aqui. Esse é o eixo de colimação, ou eixo da linha divisada. É o eixo de pontaria da luneta. Vocês vão observar aqui, no centro da pontaria lá, né? Aquela cruzinha que tem no centro, é a projeção desse eixo, que a gente chama de eixo de colimação. E ele deve estar na horizontal, então perpendicular ao eixo principal. E vamos ter um terceiro eixo aqui, que é o eixo do nível de bolha, representado pela linha que vai H até o H'. Certo? Ah, mas por que ele não está coincidindo com o eixo de colimação aqui? Certo? Na verdade, quando a gente faz a calagem do equipamento, nós vamos garantir que o eixo principal fique na vertical e o eixo horizontal, que é o eixo do nível de bolha, fique na horizontal. Porém, não quer dizer que o eixo de colimação esteja também na horizontal, porque o instrumento, ele, com o uso, ele vai sofrendo pequenas alterações ali e causa uma pequena inclinação desse eixo acima ou abaixo, uma pequena mesmo, que é imperceptível. Então, por isso que os 3 eixos são tratados de forma separadas aqui. Quer dizer, os 3, esses 2, né? Esse aqui sempre vai ser vertical, de forma separada. Que pode ser que o eixo do nível de bolha esteja exatamente na horizontal, se a bolha estiver calibrada certinha, mas o eixo de colimação não esteja paralelo com ele. É um dos erros instrumentais que pode ocorrer nesse tipo de equipamento. Tem como detectar essa diferença e tem como corrigir. Beleza? Certo? Só para vocês entenderem que existe
esses dois eixos e que eles, na teoria, devem ser paralelos. Se o equipamento está novo, revisado, calibrado certinho, a gente vai garantir esse paralelismo dentro de um determinado nível de precisão. Beleza? Então, na prática, aqui nas aulas, a gente vai considerar que eles são paralelos. A gente vai esquecer essa diferença. Beleza? Só para vocês saberem que, como o instrumento ele é mecânico, né, ele está sujeito a sofrer pequenas alterações ou um desajuste, podemos falar dessa forma. Beleza? Muito bem. Então, aqui só repetindo o que eu comentei, né, que o eixo O deve estar horizontal, paralelo ao H, perpendicular ao Z. Ok? Seguindo aqui. Coloquei uma imagem aqui para a gente ver quais são as principais partes ou elementos do nível topográfico. Então, começando aqui com a base calante, composta pelos 3 parafusos calantes, que é idêntico ao teodolito que vocês já conhecem. Nós temos a luneta. É o mesmo esquema da luneta do teodolito, aquela diferença é que ela não tem esse movimento aqui, ela só vai girar na horizontal aqui. A ocular, por onde a gente faz a observação, daí temos aqui os parafusos para fazer a focalização. Isso pode ser um pouquinho diferente dependendo do modelo, do nível. Alguns modelos a focalização é feita aqui em cima, igual no teodolito, e tem outros modelos que tem um botão na lateral aqui para fazer a focalização, que é o da imagem anterior aqui, ó. Opa, tem que voltar um monte. Esse aqui, ó. Esse aqui, o foco está aqui, ó. Não está lá no meio. Aqui o movimento fino, horizontal, e aqui está o foco. Então é um pouquinho diferente dependendo do modelo. Beleza? Aí nós temos o nível de bolha esférico. Então os níveis, normalmente, esses níveis mais comuns, eles só possuem a bolha esférica. Não possuem a bolha tubular igual ao teodolito. Beleza? Eles têm um sistema de compensação com pêndulo dentro dele que ele vai corrigir pequenas variações, né? Pelo fato da bolha esférica não ser tão precisa assim. Beleza? Ele possui um limbo horizontal que ele fica aparente aqui, diferente do teodolito. Tá? Então esse limbo ele está graduado por fora aqui, o círculo aqui embaixo, está graduado de grau em grau, igual aquele transferidor que vocês conhecem de 360 graus. Então ele é um equipamento que ele não tem a finalidade de medir ângulo com precisão. A gente pode ter um ângulo aproximado, né? Na casa do grau, do meio grau no máximo ali. Melhor que isso não, porque a finalidade dele é exclusiva para determinar variações de altura, desníveis. Beleza? Aqui está o parafuso de chamada, aquele parafuso que faz um movimento fino, à esquerda ou à direita. Normalmente ele vem dois, um para cada lado, que é o mesmo parafuso. Você pode girar tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Beleza? Aí, não sei se eu mostrei aqui, não. A alça de mira aqui em cima para fazer a pontaria. Esqueci de apontar ali na figura, né? Mas no nível aqui vai ficar mais fácil de verificar. Beleza? Então aqui só os elementos principais que compõem o nível topográfico. Então os níveis, a gente pode classificar ele basicamente em dois tipos de nível: os níveis analógicos e os níveis eletrônicos ou digitais, que se chama dessa forma. Vou colocar na próxima figura. Então aqui seria uma classificação quanto ao funcionamento. Então os níveis podem ser classificados como ópticos,
e digitais. E os óticos podem ser subdivididos em mecânicos e automáticos. Os níveis mecânicos, a gente tem um museu ali, posso mostrar para vocês. Esse sim, ele possuía uma bolha tubular, que a cada pontaria que vocês forem realizar com ele, vocês têm que ajustar a bolha. Então tem talvez um pouco mais de precisão, porém tem esse detalhe que a cada pontaria tem que fazer o ajuste dessa bolha. E os automáticos, que são os mais comuns, não. Esse tem um sistema de pêndulo que ele compensa as pequenas inclinações, certo? Se o pêndulo estiver funcionando corretamente também, né? Beleza? Então aqui seria o nível óptico, ó. Aqui está, ó, a graduação, ó. Então o nível dele é visível aqui, graduado de grau em grau. Então, por exemplo, para vocês medirem um ângulo, grosseiramente ele serve. Mas, por exemplo, vocês vão construir um galpão. Vocês podem usar um nível, porque os 90 graus que você vai gerar com o nível aqui, talvez para a construção do galpão já seja suficiente a precisão dele, né? Não precisa ser exatamente grau no segundo. Só estou dando um exemplo aqui, né? Vocês vão fazer um piquete, uma divisão lá dentro da área, vocês poderiam usar o nível tranquilamente. Não precisa ter aquela precisão exata do ângulo de 90 graus. Beleza? E o nível digital é esse aqui, ó. Um exemplo, né? Cada marca tem o seu modelo diferente. O que tem de diferente no nível digital? O nível óptico, vocês vão fazer a pontaria, ele não tem nada de eletrônico. Vocês vão ter que ler e anotar. O nível digital, ele já tem memória, tem programas instalados aqui. Então, vocês vão fazer a pontaria, vocês vão apertar um botão e ele vai fazer a leitura para vocês e vai mostrar no display. E, se vocês quiserem, armazenar na memória. Aqui ao lado está o modelo da mira ou a régua, que vocês vão colocar lá para fazer a pontaria. Característica que nós temos aqui que tem uma codificação por código de barra aqui, que o nível vai entender qual é a medida da altura baseado na imagem que vai aparecer ali, né? Ele vai fazer uma leitura dessa imagem e vai comparar com o padrão que está dentro da memória para calcular qual é a diferença de altura. Já vou mostrar o outro modelo de mira ali para os níveis ópticos, beleza? Na verdade, essa próxima figura aqui. Aí. Certo? Então aqui só para detalhar um pouco mais o que eu acabei de falar, que no nível óptico é necessário realizar as leituras na mira, esse aqui é o modelo de mira, e anotar numa caderneta. O nível digital, você só vai apontar e focalizar, tem que apontar e focalizar, e você já aperta um botão, ele já vai ler e tem a possibilidade de gravar os dados na memória. Daí alguém vai perguntar, não sei se algum de vocês vai perguntar, tá, mas por que a gente ainda usa esse, se tem o digital? Exatamente. O nível é o equipamento mais barato da topografia. Vocês compram um nível desse daqui por R$2.000, por exemplo. Até menos, em chinês. 1.500. Só um nível, né? Daí tem o tripé, a mira. Se for o conjunto completo, vocês vão comprar por uns 2.500 em chinês. Esse nível digital aqui deve custar de R$40.000 para cima. Tá? Tem chinês que custa 10 mil. Não são confiáveis. Nossa, tá? de 40 para 10. Hã? De 40 para 10 tem uma distância grande aí. Só que eu não confio. Certo? Prefiro usar um desse aqui do que um digital chinês. A gente tentou comprar um ano passado e a gente não conseguiu.
certo? Então são equipamentos que são extremamente precisos. Esse equipamento aqui, ele tem precisão de décimos de milímetros na medição do desnível, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui vai ter a precisão na casa de poucos milímetros por quilômetro de nivelamento, mais ou menos, tá? Depois a gente olha, eu vou mostrar também mais à frente o que a norma técnica de topografia nos fala sobre os tipos de nível e as precisões que eles devem ter. Beleza? Nós vamos trabalhar na disciplina com os níveis óticos. Nós temos só um nível digital aqui e ele está apresentando problemas lá, ele fica falhando e desligando sozinho, a gente precisa descobrir o que está acontecendo. É o nível mais antigo que nós temos aqui. É menos preciso que esse, é um modelo que não é mais fabricado, que hoje custaria uns 20 mil reais, tá? Só que é o modelo mais simples que não é mais fabricado. As marcas conceituadas de topografia, eles optaram por fabricar níveis mais caros, só porque esses mais simples eles perdem na concorrência para os chineses. Então, um mais simples que o deles custaria 20, o chinês vai custar 10, 7, 8, 9, 10 mil. Então é uma diferença significativa. Então as marcas conceituadas optaram por fazer níveis mais precisos e mais caros somente. Beleza? Então o nível é esse, essa é a régua, ou mira, são os acessórios. Então vamos ver os acessórios que a gente vai utilizar aqui, ó. O tripé que vocês já conhecem, o nível de cantoneira vocês já conhecem. A mira, coloquei 2 modelos de mira. A mira é uma régua, a gente já vai ver como é que funciona isso aqui. É uma régua que é graduada em centímetros. Tá? Por que em centímetros? Porque a gente vai estar olhando de longe, se graduar em milímetros, a gente não vai enxergar nada nem com o ano negro. Ela é gradada em centímetros, tem 2 modelos de graduação. Essas miras são extensíveis, ó. Normalmente uma mira é extensível até 4 metros de altura. Tem modelos de 3 metros, de 4, de 5 metros. E aqui nós temos a sapata. O nível de cantoneiro você já conhece, e a sapata. A sapata é uma peça feita de ferro fundido, maciço, bem pesada. A ideia é colocar no terreno e a mira vai apoiada nesse pino, para que a gente, mesmo girando a mira para outra direção, a gente mantenha o ponto, né, de contato sendo o mesmo, na mesma altura. Quando a gente pretende fazer um nivelamento com precisão, né, o uso da sapata ela é fundamental. Para outros tipos de nivelamento não tem necessidade. Então vai depender do tipo de nivelamento, a gente vai ver isso ao longo das aulas. Se tem ou não necessidade de usar a sapata. Beleza? Seguindo, as miras, então, coloquei aqui algumas características e os tipos de mira que existem com relação ao formato do material utilizado. Então as miras, como eu falei, são graduadas em centímetros. Possui um comprimento que pode variar de 2 a 5 metros, fabricadas em madeira ou alumínio, podem ser dobráveis, retráteis ou inteiristas. Então aqui um exemplo de mira dobrável de madeira. Nós temos uma dessa aqui ali na topografia. Por que ela é dobrável ou retrátil? Simplesmente para facilitar o transporte. Cada pedaço desse tem 1 metro. Como é que vocês vão carregar uma mira de 4 metros, né? Só se colocar no teto do carro. É a única forma, né? Mira pode ser extensível de alumínio, por exemplo. Aí, extensível quer dizer que ela vai encaixando, né, um pedaço dentro do outro. Ela começa fininha aqui e vai aumentando. E daí ela se estende, né, até os 4 metros. Ou 5, dependendo, né? Tem de vários tamanhos. E uma extensível de madeira também existia. Existia porque o pessoal parou de fabricar as miras de madeira por uma única razão: o alumínio é mais leve. Tá? Tem algumas considerações, por exemplo, um nivelamento de alta precisão
a mira de alumínio é pior do que a de madeira, porque ela sofre muito com a dilatação térmica. Diferença entre calor e frio. Vai variar, às vezes, 1 milímetro ali, 2, mas com nivelamento de alta precisão isso é bastante. Tá? Então, cada uma tem a sua vantagem, beleza? Mas as de madeira, hoje em dia, se vocês forem comprar, vocês vão encontrar de alumínio. Inclusive até o desenho. Ó. Esse desenho de graduação aqui está sendo menos utilizado hoje em dia. O pessoal está usando mais esse aqui. A gente já vai entender como é que funciona. Alguma pergunta? Já está acabando, né? Só vou mostrar os tipos de mira e a gente encerra. Não adianta começar agora a ensinar, porque agora na sequência eu vou ensinar como funciona essa graduação. Aí vamos deixar para a próxima aula. Só para entender que nós temos esses dois tipos de graduação aqui, ó. Aqui a gente vai chamar de mira convencional e mira E. Mira E porque o desenho dela parece a letra E aqui, ó. Só por essa razão que a gente chama popularmente de mira E. Ou mira em E. O que você tem que entender é que cada tracinho desse aqui, inclusive o intervalo entre eles, vale 1 centímetro. Então, por exemplo, aqui onde se repete o desenho, ó, são 10 centímetros, mais 10 centímetros, mais 10 centímetros. E desse lado, também. Cada intervalo desse de 10 centímetros aqui, ó. Aqui tem esse tracinho que ajuda a dividir, né? Então, ó, se fosse contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Depois começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Aí esses números correspondem aqui aos decímetros. Então 0,9 são 9 decímetros ou 90 centímetros. Claro que aqui eu botei um desenho de uma parte da mira, né? Se o pé dela está aqui, daqui até chegar aqui deu 90 centímetros. Ó. 90 centímetros, 1 metro, 1 metro e 10, 1 metro e 20. Aqui a mesma coisa. 90 centímetros, 1 metro. Essa aqui 1 metro é representada em romano. 90 centímetros é só um 9. 1 metro e 10 é um pontinho com o número 1. Então tem algumas diferenças entre elas. Beleza? Mas todas essas medidas correspondem à altura desde o pé. Então a mira está lá encostada no chão. Lá no chão é o 0. Daí ela vai subindo até 3 ou 4 metros lá. Beleza? Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês como faz essas leituras e a gente já vai tentar talvez fazer alguma leitura na prática. Vamos ver se vai dar tempo. Se não for na próxima, será na outra aula. Fazer só a chamada aqui na física.